olhando para esta primeira página do Público, substituto de Dilma, neste caso Michel Temer, já tem nomes para o governo, já tem propostas de reformas. Daquilo que é conhecido, daquilo que já é público, que condições tem Michel Temer para reverter esta maior recessão dos últimos 30 anos do Brasil, para restituir a confiança no sistema político e nas instituições políticas e para unir este país tão dividido? Muito poucas possibilidades, porque tem inúmeros obstáculos na sua frente. Desde logo, obstáculos que começam na sua equipa, que olha para algumas das reformas que estão a ser neste momento desenhadas com enorme suspeição. A reforma mais complicada e aquela que provavelmente será emblemática deste seu mandato, eventualmente muito curto, é a questão da reforma da Previdência. E aí, alguns dos seus mais próximos apoiantes têm entrado em rota de colisão com Michel Temer, e isso é imediatamente um sinal de aviso para que vêm aí tempos particularmente conturbados. É verdade que os investidores estão a olhar com alguma tranquilidade para este processo, nomeadamente para esta votação no Senado. Ontem o real estava já a subir relativamente ao dólar, o que é um sinal de alguma tranquilidade e confiança nos mercados relativamente ao que pode vir aí, até porque sabem que Michel Temer tem alguns compromissos já assumidos, nomeadamente com empresários, grandes empresas, no sentido de tentar criar alguma calma a uma economia que é neste momento particularmente agitada. Agora, percebe-se que há aqui dois objetivos que podem deitar tudo isto a perder. Um é a enorme turbulência política. Lula da Silva já está a prometer fazer uma oposição cerrada a Michel Temer. O segundo lugar é que Michel Temer vai também começar a preparar-se para umas eventuais eleições antecipadas. E todos nós sabemos o que é que isso significa. Significa muitas medidas com enorme popularidade, mas provavelmente com danos naquilo que a médio e a longo prazo poderá ser a evolução da economia brasileira. E isso necessariamente acabará também por ter reflexos naquilo que é a perspectiva que a partir de fora se tem sobre o estado real da economia brasileira. E para além de afrontar Michel Temer, Lula também já disse que o PT vai lutar na frente da batalha jurídica e fazer tudo aquilo que estiver ao seu alcance para que Dilma possa eventualmente regressar à presidência. O que é que Sim. o PT pode fazer? Desde logo a ação política na rua, que é sempre muito eficaz, e Lula da Silva tem aí um capital de popularidade que lhe pode permitir arregimentar, nomeadamente nas forças sindicais, muitos milhares de pessoas para invadirem as ruas, e isso tem sempre um valor político elevado. Em segundo lugar, aproveitar tudo aquilo que são inúmeros rabos de palha que o próprio PMDB tem, que Michel Temer também sabe-se que terá, e alguns dos seus apoiantes, porque, na verdade, quem está neste momento a fazer acusações de corrupção sobre Dilma e a sua equipa são pessoas que também estão a ser investigadas judicialmente, e isso poderá ser uma tremenda arma política para tentar fragilizar o adversário de Lula e de Dilma, que neste momento está a tomar conta do poder. Por outro lado, há também as questões de tentar fazer perceber que, na verdade, este impeachment assenta, e tu há pouco fizeste esse retrato, sobre questões que são muito técnicas e que, na verdade, e Dilma já o disse, se fossem aplicadas muitas daquelas que são decisões políticas, quer ao nível do Governo Federal, quer ao nível dos governos estaduais, então haveria neste momento muita gente a ser implicada criminalmente por estes processos. Aliás, deixa-me interromper-te, porque há aqui um número curioso. A Organização Não Governamental Transparência Brasil diz que 58% destes senadores que estão a fazer esta votação enfrentam processos na Justiça por crimes fiscais, corrupção e outras matérias consideradas graves. 13 deles estão diretamente envolvidos na Operação Lava Jato, que é esta que está aqui em causa neste processo. Claro, isso ajuda a compreender porque é que há muita gente que está a defender, neste momento, aquilo que parece ser a solução mais sensata, que era haver eleições e as pessoas pronunciarem-se sobre toda esta, como dizem os brasileiros, bagunça que se instalou na política e na economia, no sistema do aparelho do Estado, que está claramente corrompido até ao osso. E era preciso aí alguma varridela. Agora, é também muito natural que isso não venha a acontecer, porque isto é transversal a todos os partidos. Esse número que tu apontaste mostra
que não podem ser apenas deputados de alguns dos partidos e mesmo só aqueles que estavam no poder e, portanto, dificilmente poderá haver agora uma regeneração político-partidária que pudesse permitir eliminar todos esses problemas que estão instalados. É importante equacionarmos aqui uma outra coisa, Ricardo. Como é que o PT tem de trabalhar para se reestruturar, para se reerguer, para marcar pontos ao longo destes próximos 6 meses que podem ser determinantes? Recuperar os apoios que Dilma perdeu e que Lula tinha conseguido conquistar ao longo de muita luta, sobretudo no início do seu primeiro mandato. Isso foi absolutamente central para que uma força política como o PT, num país que tem uma enorme dificuldade em ter maiorias absolutas, é sempre com coligações, e Lula foi muito habilidoso nisso. Conseguiu pegar num partido que estava tradicionalmente isolado, à esquerda, e reunir à sua volta uma série de apoios. Agora, o problema é que para esses apoios são precisas mobilizações de dezenas, de centenas de pessoas. E isso Dilma não conseguiu fazer no seu mandato. Criou problemas com muitas das figuras centrais ou de outras forças políticas ou de organismos que são fundamentais para a organização do Estado brasileiro. Entrou em rota de colisão com alguns deles e isso acabou por lhe custar não apenas a impopularidade que neste momento assola os estudos de mercado, mas também a incapacidade de agora, pelo menos a curto e a rápido prazo, ser capaz de restabelecer essa união. A única salvação de Dilma é que Lula está agora mais do que nunca ao seu lado e disposto a tentar recuperar algum desse prestígio perdido. Eventualmente é isso que ele tentará fazer. Agora, tendo em conta que ele também está debaixo de inúmeras acusações de caráter judicial, eventualmente a sua margem de manobra é agora muito mais estreita do que era há uma década atrás. Ricardo, vamos voltar ao assunto do Brasil mais à frente, quando espreitarmos os jornais internacionais. Antes disso, olhar aqui para outros destaques na imprensa portuguesa. O Diário de Notícias, por exemplo, a dizer-nos que os professores dos colégios não têm hipóteses de entrar nos quadros do Estado. E quando eu li este título, dei comigo a lembrar-me da afirmação feita pelo Primeiro-Ministro esta semana, de que os professores dos colégios que ficarem desempregados podem dar aulas nas escolas públicas. Pois, eu pensei que ias dizer de Mário Nogueira, que também veio defender exatamente essa tese. Isto é, de que eventualmente poderia até haver um maior aproveitamento dos recursos humanos, neste caso de professores, na eventualidade de as transferências que agora estão a ser feitas para os colégios privados serem para as escolas públicas. Ora, o que este artigo do Diário de Notícias vem, de alguma maneira, desfazer é essa ideia de que não haverá aqui danos, bem pelo contrário, ganhos em termos de empregabilidade dos professores, mostrando que pode não ser exatamente assim, tendo em conta as dificuldades burocráticas de colocar agora muitos desses docentes nos quadros do ensino público. E mesmo com contratos a termo, as dificuldades serão imensas. Isto, se vier a comprovar, poderá ser um obstáculo enorme para aquela que é a luta de alguns professores na tentativa de, apoiando o Governo, fazer reverter o esforço financeiro que o Estado tem feito junto desses colégios privados. Juntando a esta inviabilidade burocrática, chamemos-lhe assim, os protestos a que temos assistido nas escolas privadas, a reunião que o Presidente da República vai ter esta quinta-feira com o Primeiro-Ministro, precisamente para falar sobre este assunto, a interpelação que o CDS anunciou para a próxima quinta-feira no Parlamento sobre as políticas de educação. Em que medida é que todos estes fatores em conjunto, associados, podem fazer o Governo, enfim, recuar, inverter alguma coisa, mudar alguma coisa? Fazer correções, e isso o Governo já está a fazer. Desde logo está a fazer uma correção fundamental que é em termos de comunicação. Já dentro do próprio partido, o Partido Socialista está neste momento a informar os militantes de porquê estas opções e começar já a preparar um plano de comunicação para explicar às pessoas o que é que está aqui em causa. Tem para isso bons aliados à esquerda, sobretudo o Bloco de Esquerda tem sido muito ágil a tentar vir defender a tese que neste momento está no terreno. Em segundo lugar, pode também fazer algumas pequenas correções que de resto o Primeiro-Ministro já anunciou, isto é, fazer esta negociação com os colégios privados caso a caso, não tentar aplicar isto de forma geral e abstrata, o que poderia causar problemas na medida em que alguns destes colégios são, na verdade, necessários para a rede pública de ensino e tentar detectar aqueles casos em que possa ser feita a correção. E que leitura é que tu fazes da cautela de Marcelo Rebelo de Sousa ao ter rejeitado comentar esta polémica antes de falar sobre ela com António Costa? Porque, corrijo-me se eu estiver errada, foi a primeira vez que Marcelo recusou falar-se sobre um tema da atualidade, sempre que é instado pelos jornalistas a pronunciar-se. Sim, é verdade. E aí, quanto a mim, com dois propósitos. O primeiro foi ganhar tempo
Ele sabe que se neste momento dissesse o que dissesse, isso iria ser colado às declarações recentes de Pedro Passos Coelho e poderia haver aí alguma confusão na eventualidade de Marcelo Rebelo de Sousa ter alguma atitude um pouco mais crítica em relação a esta decisão governamental. Em segundo lugar, fazer aquilo que um Presidente da República sensatamente deve fazer, isto é, nunca se pronunciar sobre nenhum assunto antes de debater esse assunto com o Primeiro-Ministro, e ele irá fazer isso nesta reunião semanal. Depois, o que é que Marcelo irá dizer, e se irá dizer alguma coisa, isso vai ter um impacto tremendo na medida em que esta matéria, já se percebeu, é neste momento crucial para aquela que é a estratégia da oposição à direita. Pedro Passos Coelho está a tentar cavalgar aquilo que é alguma visibilidade mediática que este assunto está a ter, tentando fragilizar aquele que neste momento é um elo fraco no governo, que é o Ministro da Educação. Olhando aqui para os negócios, dizer-nos que Bruxelas está pronta para suspender os fundos a Lisboa, porque Portugal não respeitou o esforço orçamental recomendado. Haverá forma de evitar esta suspensão? Pergunto. António Costa diz que sim, ainda ontem nas reações que teve a uma estação de televisão, ele dizia que irá fazer tudo para que Bruxelas não vá em frente com estas sanções. Estas sanções eram aquilo que estão inscritas nos livros, isto é, passando-se da meta dos 3%, as sanções teriam que ser aplicadas. Agora, sabemos que Bruxelas tem fechado os olhos e tem sido flexível em relação a outros países e, portanto, será aí que António Costa irá tentar montar o seu jogo, dizendo que já noutros países estas metas não foram cumpridas e as sanções não foram aplicadas, França e Alemanha são exemplos disso, e que Portugal seria agora injustamente penalizada, inclusivamente depois de Bruxelas ter elogiado aquele que é o esforço que quer o anterior, quer o atual governo estão a fazer para regularizar as contas públicas. Mas enfim, o efeito de persuasão que António Costa poderá exercer será sempre ao nível discursivo. Em termos práticos, não pode fazer muito mais para evitar essas sanções caso elas venham a ser determinadas. Não, vai ter que fazer essa política de influência. Ele tem fortes aliados, nomeadamente a Internacional Socialista, que por sua vez tem vários primeiros ministros na União Europeia e na zona euro, e será por aí que António Costa irá fazer o seu trabalho de casa primeiro e depois no terreno de tentar mexer esses cordelinhos para que de alguma maneira Bruxelas não seja tão inflexível como aquilo que as regras aparentemente ditam. Uma questão ainda sobre outros títulos destes jornais. Como é que podem ficar as ligações ou as relações entre o Bloco, o PCP e o Governo quando estão em discussão e em função dos resultados da discussão de assuntos como estes que vêm retratados no Diário de Notícias e no I? O DN a dizer-nos que Catarina Martins defende o fim das parcerias público-privadas e de outros negócios na saúde. O I a dizer-nos que António Costa admite nacionalizar o novo banco. Sendo temas em relação aos quais os partidos que suportam o governo se têm manifestado, como é que podem ficar as relações entre os três? Há daqui, desde logo, dois impactos. Um é a percepção de que Bloco de Esquerda e Partido Comunista, na verdade, estão bem mais próximos do que, por exemplo, nas últimas eleições legislativas faziam crer. De resto, o debate entre Catarina Martins e Jerónimo de Sousa mostrou que as diferenças que eles tentavam revelar eram bem mais ténues do que gostariam de fazer crer. E a verdade é que, por exemplo, eu destacaria, obviamente que são sempre opções editoriais, mas quanto a mim, em relação a esta entrevista à Catarina Martins, a frase que eu colocaria como título é aquela que vem em segundo lugar, que é que o Governo tem de começar a pensar no futuro da moeda única. Isto é dito desta maneira pelo Bloco de Esquerda, em primeiro lugar uma colagem clara àquela que era a posição que o Partido Comunista tem tido sobre esta matéria e, sobretudo, é uma tentativa de intimidar o Partido Socialista relativamente a uma matéria que sabe que é particularmente sensível. Depois, há, por detrás disto, como pano de fundo, um acordo que está estabelecido e que os parceiros à esquerda já disseram que não tencionam de uma forma nenhuma rasgar. E essa aí é, digamos assim, a almofada de segurança que António Costa tem e é por isso que ele tem aqui alguma margem de manobra, nomeadamente nas negociações com Bruxelas, para continuar a manter o apoio quer de bloquistas, quer de comunistas. Ricardo, vamos agora espreitar os sites internacionais e as notícias que escolhemos
escolhemos para partilhar com os nossos espectadores neste Manchetes 3, começando, por exemplo, aqui pela Folha de São Paulo, a apresentar-nos um resultado da votação que decorre no Senado brasileiro, que ainda debate o processo de destituição da Presidente Dilma Rousseff. As intenções de votação, porque isto não são resultados ainda definitivos, as intenções de votação resultam nesta linha com estes números que aqui aparecem: 53 senadores a favor, 21 contra. O jornal a falar também dos discursos dos senadores sobre o impeachment, 23 de 27 indicam apoio à saída de Dilma. Obviamente estes números poderão já estar ultrapassados, uma vez que o momento em que as notícias são redigidas não é um momento, ou não reflete o momento atual em que decorrem os discursos. E depois este jornal também a apresentar-nos aqui imagens de manifestantes em diferentes cidades. Repete-se o cenário: manifestações contra, manifestações a favor da destituição. Manifestantes anti-impeachment entram em confronto com a polícia militar em Brasília, é um dos exemplos registados com imagem. Manifestantes favoráveis à Presidente Dilma acendem velas no chão da Avenida Paulista, outro destaque. Ricardo, já aqui o equacionamos: a partir do momento em que haja uma decisão, fecha-se, não se fecha. Suspende-se. Suspende-se um processo, mas começam vários outros. Sim, e há esta questão da contestação a favor, a contestação contra, enfim, vai haver um pouco de tudo, vai haver até uma espécie de terceira via, isto é, daqueles que, por um lado, querem que Dilma seja afastada, mas que não concordam também que Michel Temer permaneça no poder e que vão querer forçar eleições antecipadas para muito em breve. Vamos ver se não haverá tumultos que levem a cenas que neste momento poderiam ser particularmente preocupantes para um país que, por exemplo, está a organizar os Jogos Olímpicos e que gostaria de estar a ser falado por outras razões bem mais positivas do que estas que agora se viu nestas fotografias. O governo que ao longo destes 6 meses vier a dirigir os destinos do país, em que prioridades tem de se concentrar de imediato? A economia, obviamente. O desemprego está a aumentar, a economia não está a dar sinais de poder descolar de um afundamento que se verificou nos últimos anos, a falta de investimento estrangeiro. Dilma tem tido algumas opções estratégicas que têm claramente afastado esses mesmos investidores, e depois uma pacificação social. A verdade é que o país está neste momento muito fragmentado, muito balcanizado também do ponto de vista político, e isso seria absolutamente essencial fazer retroceder para que haja alguma possibilidade de retomar aquilo que era a normalidade possível para um país debaixo desta situação. Depois, há também a questão dos próprios processos judiciais. Há aqui ainda muita coisa por investigar e há muitos processos em que muita gente está envolvida e sem que isso seja tudo absolutamente resolvido, ou pelo menos mais ou menos clarificado, dificilmente alguém, seja Michel Temer ou seja Dilma Rousseff, poderá fazer o que quer que seja. Tu consegues antecipar qual será o mote do discurso que Dilma Rousseff vai fazer a partir das 10 da manhã, hora do Brasil, desta quinta-feira, prevendo nós que a essa hora já possa ser conhecido o resultado da votação dos senadores? Ao longo dos últimos tempos, ela tem insistido muito nesta ideia de golpe. Sim. Vai retomar a ideia do golpe? Vai retomar, é isso que os jornais estão a dizer que ela vai fazer. O discurso já estaria a ser preparado. Ela, de resto, ontem já fez umas gravações que irão agora ser divulgadas nas redes sociais, exatamente com esse mesmo tema. Foi posta até a possibilidade de convocar a televisão nacional pública brasileira para essa declaração. Houve depois um retrocesso com medo de implicações judiciais, mas a verdade é que me parece que dificilmente aí haverá alguma surpresa. Dilma vai dizer que isto é apenas um golpe, de que aquilo que está na base do impeachment não tem qualquer fundamento. Como eu há pouco dizia, é alguma coisa que, se fosse aplicada de forma razoavelmente homogénea, envolveria milhares de políticos brasileiros que estão a ter decisões semelhantes a estas, um pouco por todo lado, ao nível local, ao nível nacional, e ao nível estadual e ao nível federal. E depois dizer que não vai desistir. Isto é, que ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o anterior presidente Collor de Mello,
que foi destituído, ela não vai apresentar a sua demissão, vai lutar até onde lhe for possível. Em 2 minutos finais, espreitamos aqui o jornal francês Le Figaro, que dá conta da moção de censura ao governo francês que vai ser apresentada esta quinta-feira, é isso, Sim, Ricardo? Isso mesmo. Isto tem a ver com a aprovação da revisão da Lei do Trabalho. A revisão da Lei do Trabalho. Isto é um caso particularmente interessante e importante para nós. Isto é um cenário que António Costa deve acompanhar, porque isto que está a acontecer ao Presidente Hollande é alguma coisa que lhe pode acontecer a ele. Isto é, por causa das diretivas comunitárias, a França, o governo francês, teve que alterar alguma da sua legislação laboral, permitindo, por exemplo, agora que se passe as 35 horas para as 46 horas semanais. Ora, os partidos da oposição estão a opor-se de forma muito clara no Parlamento, onde Hollande e Valls, o primeiro-ministro, perderam apoio. Ora, o que é que Valls fez? Aplicou uma lei, que é a linha 3 da Lei 49, que permite que uma determinada opção política não tenha que ser votada no Parlamento. O que é curioso é que Hollande tinha criticado ainda há alguns meses isso, dizendo que isso era absolutamente contra a Constituição e um ato absolutamente abjeto. Ora, foi isso que ele agora mesmo validou. Porquê? Porque dentro do próprio Partido Socialista há deputados que estão contra estas alterações à lei do trabalho e, sobretudo, os partidos à esquerda que estão a apoiar este governo socialista estão também em rota de colisão por causa desta lei. António Costa bem pode, nos seus piores pesadelos, pensar que um dia destes, por causa de uma diretiva comunitária, lhe possa acontecer alguma coisa semelhante. Coisa cá. Ricardo, obrigada por ter estado connosco, bom resto de dia, obrigada a si também por nos ter acompanhado. Até mais logo.